Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre a construção do estado de bem-estar social na Europa pós-guerra, né? Como a gente estudou, né? Como todo mundo sabe, os Estados Unidos viraram justamente a grande potência, o país mais rico do mundo, essas coisas todas, após a Segunda Guerra Mundial, se tornando o credor do mundo, né? Porque os Estados Unidos financiou a Segunda Guerra até entrar em guerra, não teve conflito em território norte-estadunidense, né? Então, os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra com uma posição mega privilegiada e com muita influência. Então, foi o país que conduziu a reconstrução da Europa, que financiou a reconstrução da Europa, que ficou responsável pela reconstrução do Japão, com um general que eu citei no último vídeo, que eu tenho quase certeza que é o general MacArthur. Tem um filme maravilhoso sobre, a reconstrução do Japão, que me fugiu o nome, alguma coisa do Sol Nascente, um filme antigo, antigo, mas é muito bom. E então vamos lá, vamos analisar aqui. A Europa de 1945 era um continente destruído, cidades arrasadas, economia em ruínas, milhões de pessoas deslocadas, fome, frio, traumatismos que iam muito além do físico. A Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes profundas, mas ao mesmo tempo abriu um espaço que os europeus nunca tinham tido antes, a chance de recomeçar praticamente do zero. E é justamente nesse cenário de caos e reconstrução que nasce o estado de bem-estar social moderno na Europa. A ideia central era simples, mas poderosa. Depois de duas guerras mundiais, a sociedade precisava de segurança, segurança real, material, cotidiana, segurança, de verdade. Não dava para continuar vivendo num sistema em que crise econômica significava miséria instantânea, em que ficar doente podia destruir uma família inteira e que perder o emprego era sinônimo de cair no abismo. A Europa entendeu que, se quisesse estabilidade política, paz duradoura e uma economia forte, precisava garantir que seus cidadãos nunca mais ficassem completamente desprotegidos. E aí entra um personagem que sempre aparece nesse debate, William Beveridge. Lá na Inglaterra, ainda em 1942, ele já tinha apresentado um relatório que virou referência no assunto. Ele identificou os cinco grandes inimigos a combater: a necessidade, a doença, a ignorância, a miséria e o ócio forçado. Na prática, isso significava criar políticas para garantir renda mínima, saúde universal, educação acessível, proteção ao trabalhador e pleno emprego. Quando a guerra acabou, o plano dele deixou de ser apenas papel e virou ação. A Europa inteira seguiu em caminhos parecidos, mas cada país ajustou o modelo à sua realidade. No Reino Unido, por exemplo, o marco simbólico foi a criação do NHS, o Sistema Público de Saúde, em 1948, gratuito na porta de entrada e financiado pelo Estado. Isso mudou tudo. Saúde passou a ser um direito básico e não um privilégio. Pode ser comparado aqui ao nosso SUS, Sistema Único de Saúde, que é referência global aí para quem não sabe. No continente, outros modelos floresceram. A Alemanha Ocidental reconstruiu sua economia com base na economia social de mercado, uma mistura de capitalismo com forte proteção social por conta do estado vulnerável que a Alemanha como um todo se encontrava, né, no pós-guerra. A ideia era clara: o mercado funciona, mas o Estado garante que ninguém fique para trás. A França também embarcou na reconstrução com forte planejamento estatal, seguridade social abrangente e políticas de previdência que se expandiram rapidamente. E o que ajudou muito tudo isso foi o Plano Marshall. Os Estados Unidos despejaram bilhões de dólares na Europa para reerguer a indústria, a infraestrutura e o comércio. Era uma ajuda econômica com uma meta política clara: evitar que a miséria pós-guerra empurrasse os países europeus para o comunismo. Nesse ambiente, investir em bem-estar social era tanto uma questão humanitária quanto uma estratégia política. Geopolítica, para ser mais claro. Mas tem um detalhe importante: o estado de bem-estar não foi construído só por intelectuais ou políticos. Foi também resultado da força dos movimentos trabalhistas e sindicais, que cresceram muito depois da guerra. Eles pressionaram por jornadas de trabalho mais humanas, salários mínimos, férias remuneradas, aposentadorias mais dignas e proteção contra demissões arbitrárias. O pacto social que nasce ali é um acordo tácito. Trabalhadores ganham proteção e dignidade, empresários ganham estabilidade e consumo. Governos ganham paz social e crescimento.
O boom econômico que veio nos anos 1950 e 60 reforçou essa engrenagem. A chamada Idade Dourada do capitalismo permitiu investir ainda mais em escolas, universidades, hospitais, moradias populares, transporte público e programas de seguridade. Foi nesse contexto que a Europa criou uma rede de proteção sem precedentes na história humana. Não era caridade, era um projeto civilizatório que partia da ideia de que sociedades mais seguras geram economias mais fortes. É claro que havia diferenças de país para país. Os nórdicos, como Suécia e Dinamarca, foram mais longe, construindo modelos universalistas, com impostos altos, serviços públicos de qualidade altíssima e enorme confiança nas instituições. O modelo britânico era mais universalista na saúde, mas mais liberal em outras áreas. Já a Alemanha, a Áustria e a Holanda apostaram mais em sistemas contributivos ligados ao emprego. E o sul da Europa, Itália, Espanha e Portugal, desenvolveu um modelo mais tardio e fragmentado, muitas vezes com forte pressão familiar e religiosa. Mas, apesar dessas diferenças, a essência era a mesma. O Estado assume a responsabilidade por garantir padrões mínimos de vida, reduzindo a desigualdade e protegendo as pessoas dos riscos sociais inevitáveis. Esse projeto transforma a Europa, reduz a pobreza estrutural, amplia o acesso à educação, aumenta a expectativa de vida, fortalece a classe média e cria sociedades mais coesas. O aumento da produtividade, a expansão do consumo e o dinamismo econômico dos anos pós-guerra estão diretamente ligados à segurança social. Trabalhadores protegidos produzem mais e consomem mais. Claro que o modelo enfrentou e ainda enfrenta desafios enormes: envelhecimento populacional, pressão fiscal, globalização, avanços tecnológicos, imigração e debates ideológicos sobre o tamanho do Estado. A partir dos anos 1970, depois das crises do petróleo, muitos países revisaram seus sistemas, cortaram benefícios ou tentaram flexibilizar relações de trabalho. Mas mesmo com essas transformações, o modelo europeu de bem-estar social continua sendo uma das marcas fundamentais da identidade do continente. E, no fim das contas, o que a Europa construiu depois de 1945 foi mais do que um conjunto de políticas públicas. Foi uma espécie de pacto moral, a ideia de que uma sociedade forte só existe quando todos têm a chance de viver com dignidade. É um acordo que diz que o Estado não é apenas uma máquina burocrática, mas um instrumento para proteger pessoas reais em momentos de vulnerabilidade. É isso que explica porque até hoje o estado de bem-estar é visto não apenas como política, mas como cultura europeia. Ele molda o jeito como as pessoas pensam sobre saúde, trabalho, família, educação e segurança. Não é perfeito e tem falhas, tem contradições, mas representa uma aposta coletiva na estabilidade e na humanidade. E talvez a principal lição daquela reconstrução seja bem simples. Depois da pior destruição da história moderna, os europeus decidiram que a melhor resposta não era competir até o limite, mas construir uma rede de proteção que segurasse todos, uma decisão que ajudou a transformar ruínas em prosperidade e que continua sendo uma das maiores experiências sociais do século XX. É, século XXI, é verdade. E, a União Europeia decidiu, ao invés de entrar num modo de competição, entrar num modo de cooperação ali no pós-guerra, que obviamente era a resposta, a melhor resposta para aquele momento da Europa, mas que não seria todo mundo que teria essa capacidade intelectual, né, de perceber que a cooperação seria melhor do que a competição, né, de reintegrar a Alemanha, de entender que o nazismo não foi um movimento alemão como um todo de um país, mas sim de uma parcela de fanáticos que, que sugou a população por todas as questões que a gente descreveu no vídeo do fascismo. Então, ostracizar, né, tipo, gerar um ostracismo da Alemanha por conta do revanchismo nazista seria muito pior para o continente como um todo. Então, eu tenho para mim que os europeus no pós-Segunda Guerra tiveram muita cabeça no lugar para conseguir botar a casa em ordem e se reconstruir até de forma muito, muito rápida.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.